Boa noite, gente. Tudo bem? Tô tentando me conectar aqui, mas tô com uns probleminhas aqui com o Wi-Fi. Se a conexão estiver ruim, eu vou tentar reconectar, tá? Peço desculpa a todos aí. Bom, acho que agora conectou legal, pessoal. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer uma live sozinho. Eu tenho que fazer algo mais interativo com o público. Então, quando tem uma pessoa só, a gente consegue discutir mais legal, interagir com a galera, ao invés de a gente interagir muito com o outro. E hoje eu trouxe um caso que é bastante comum, né? A história é relativamente simples, mas acho que é muito relevante e quanto mais vocês participarem, vai ajudar bastante para que fique bem mais interessante. Mas o caso é o seguinte, é uma paciente de 62 anos que tinha como comorbidade um pouco de sobrepeso, ela tinha... Pô, me perdoa, pessoal, se estiver caindo aqui está chovendo bastante, a internet tem dado umas falhas. Mas então a paciente que tinha como comorbidade principal era um distúrbio mais de ansiedade e um distúrbio do humor. E para isso ela fazia um acompanhamento regular, era uma paciente muito rigorosa, não falhava com a medicação. Além disso, ela tinha como comorbidades o diabetes tipo 2, que ela tratava direitinho e tinha uma boa adesão ao tratamento e um controle adequado da hemoglobina glicada. Mas o que é o importante dessa história que eu queria muito chamar a atenção? A paciente que já tinha uma história farmacológica prévia, nada demais, e que começou a ter uma dor muito intensa. E se vocês tiveram a oportunidade de ver nos stories, a dor dela era uma dor que tinha características de dor neuropática. Como é que era a dor da paciente? Ela tinha uma dor irradiada no ombro, uma dor bastante intensa e que já tinha uma dica importante que era refratária aos analgésicos comuns. Então a gente já deve levantar uma suspeita de que essa dor não é uma dor normal, miofacial, como costumamos ver. E ela tomou uma série de medicações e nada e resolveu procurar a emergência. Naquele momento, não chegou nem a perceber de que ela teria realmente umas lesões vesiculares no ombro. Essas lesões vesiculares são bem características e qualquer um de nós que as percebesse poderia ver que eram bem características de herpes óssea. Então, a herpes óssea é uma enfermidade extremamente dolorosa, é uma doença do... Alô, voltei, desculpa, galera. Então, essas erupções cutâneas eram extremamente características. Quando a paciente chegou na emergência para ser avaliada, o que importava é o quê? A paciente foi classificada como uma dor intensa e precisava ser medicada. E a partir daí, o que ela recebeu? Ela recebeu analgésico comum venoso, ela recebeu anti-inflamatório, nenhuma das duas medicações funcionou de forma alguma. Na escala de analgesia da OMS, o que foi feito? Vamos subindo. Fez opioide mais leve não funcionou, fez morfina. Cara, a morfina é um santo remédio, né? Com todos os seus problemas de efeitos colaterais e tudo mais, a gente está acostumado a ver que a morfina é extremamente eficaz. E assim foi feita a analgesia com morfina, houve uma redução da dor, não houve um desaparecimento da mesma. Aí volta a reforçar, naquele momento ainda não tinha sido observada aquelas erupções vesiculares que ela tinha no ombro, e a paciente foi liberada para casa. Ela foi atendida num hospital no Rio de Janeiro, e ela mora aqui em Petrópolis, e no meio do caminho, trajeto um pouco mais longo, no meio do caminho ela começou a ter um quadro confusional, começou a ficar confusa, relativamente agitada. Ela estava no banco de trás do carro, os familiares perceberam que ela ficou com um pouco mais rígida, né, mais dura, um tônus aumentado, e logo em seguida ela, a princípio, teria feito uma crise convulsiva generalizada. Ela chegou aqui na emergência do hospital e foi logo prontamente internada. Inicialmente fizeram exames laboratoriais e observaram que ela tinha nenhuma grande alteração, a não ser um leve aumento das enzimas musculares, que também já eram esperados até pela história clínica que a gente acabou de comentar. Logo em seguida ela foi melhorando um pouco da consciência ao longo de algumas horas
e houve uma recuperação completa. Tinha um pouco de dor muscular difusa e o exame de imagem que foi feito, obviamente, a gente está diante de uma paciente com alguns fatores de risco cardiovasculares, fez uma crise convulsiva, inicialmente foi aventada a possibilidade de uma doença vascular cerebral, perfeito, tranquilo. Foi feito o exame de imagem e o exame de imagem dela não tinha nenhuma alteração importante. Então ela foi internada no quarto, a princípio para observação. E aí que eu vou chamar a atenção, a princípio é uma história simples, né? Se a gente tiver uma discussão acadêmica no hospital escola, a gente tiver um paciente com herpes zoster e tiver uma crise convulsiva, todo mundo vai imediatamente pensar, pô, será que isso é varicela zoster do sistema nervoso central? Será que é uma doença periférica que ascendeu através das raízes e está acometendo o espaço licórico? Beleza, isso aí é realmente uma possibilidade. Né? O varicela zoster do sistema nervoso central geralmente está associada a uma vasculite do sistema nervoso central. Pode comprometer vaso grosso calibre e cursar com doença vascular mesmo, né? Doença vascular. E um AVC isquêmico. Então eu tive a oportunidade de ver um único caso, o paciente tinha um espessamento importante da cerebral média e cursava com sintomas repetitivos ali da mesma artéria. Então foi mais fácil da gente culpar um único vaso. Foi funcionado o líquor e foi visto que era o vírus da varicela zoster acometendo o sistema nervoso central. Mas nesse caso, o que eu queria trazer de importante, que é a grande questão, e se qualquer um de vocês tiver alguma experiência para poder compartilhar com a gente aí, pode botar que eu vou comentando. O grande pulo do gato nesse caso é a história farmacológica da paciente. Hoje em dia, nós vemos um uso muito grande de drogas capazes de aumentar o tônus de serotonina por qualquer razão. No caso dela, ela usava 2 medicações em doses elevadas para controle do transtorno psíquico que ela tinha, e isso era totalmente pertinente. Ela usava a bupropiona e o escitalopram, ambos em dose máxima. A gente tem que estar alerta, o colega que estava usando isso para ela era um especialista, ele entendia daquilo que estava fazendo e fez aquilo de maneira correta. O fato é, a intenção deles era aumentar o tônus serotoninérgico, e assim foi feito. O que aconteceu com essa paciente? Ela já usava 2 drogas em níveis elevados capazes de deixar o tônus serotoninérgico maior. E aí ela foi para a emergência. Quando ela chegou na emergência, ela estava com muita dor, ela acabou usando o quê? Acabou usando uma droga que é capaz de liberar serotonina também. A gente tem um tramadol, que é capaz de manter mais tempo, né, o nível de serotonina na fenda sináptica. Ela usou também a morfina, que tem também o efeito semelhante. Então a gente já tinha um paciente que estava no limite, ela ia praticamente no máximo do nível dela, estava atingindo o efeito terapêutico, ela estava bem controlada do ponto de vista psíquico, isso que é importante da gente ter em mente, só que ela não pode receber mais nenhuma droga capaz de aumentar os níveis serotoninérgicos. Por quê? Como é que é a ação da serotonina no sistema nervoso central? A serotonina está muito associada à atenção, ao comportamento, né? E ao controle da temperatura sistêmica. Então é por isso que a gente usa um transtorno do humor, que a gente quer que o paciente fique mais ativo, mais animado, né? E no sistema nervoso periférico, onde que ela atua mais, né? O grande produtor no sistema nervoso periférico são as células enterocromafins e vai atuar muito no tubo digestivo, causando aumento da mobilidade gastrointestinal, controle vasomotor do tubo digestivo e também está associada a controle dos brônquios e também da temperatura periférica, contração uterina também. Então é uma droga que tem efeitos sistêmicos importantes e principalmente no sistema nervoso central. E os sintomas, como é que são os sintomas de quando o tônus serotoninérgico aumentou? A gente vai ver primeiro os sintomas autonômicos, que é o quê? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e aumento da temperatura sistêmica. Vejam bem, a temperatura sistêmica vai aumentar. Isso não é febre, isso é hipertermia. Além disso, nós vamos ver alguns fenômenos relacionados ao sistema nervoso. Esses são também sempre por hiperativação. Então é uma dica interessante a gente pensar. Se a gente está usando uma droga que é ativadora, todos os sintomas vão ser a princípio de ganho. Então, no tubo digestivo, o que a gente comentou antes? Vai aumentar a mobilidade gastrointestinal, náuseas e vômitos e diarreia, aumento do burburinho intestinal. No sistema nervoso, a gente vai ver o quê? A gente vai ver hiperreflexia. Então, um paciente que você evoca os reflexos com imensa facilidade.
e pode ser visto os clonos espontâneos. Os clonos espontâneos são sinal de que o tônus serotoninérgico realmente está muito alto. E o paciente pode ter o termo seria em inglês que é startle, né? Você faz algum ruído, algum barulho ou algum estímulo sensitivo, o paciente toma meio que fosse um susto, né? Então, espontaneamente, às vezes a pessoa vai entrar no quarto, bate na porta, o paciente dá uma quicada. Então, ele está sempre hiperestimulado. Além disso, a gente pode ver no sistema nervoso autônomo com as pupilas um pouquinho mais dilatadas, o que não ajuda muito. E tem uma alteração que é bastante interessante, que a gente vê em casos um pouco mais intensos, que é o clonus ocular, é o movimento ocular lento de um lado para o outro. Isso não é no paciente sedado, e CTI, no CTI a gente costuma ver isso com uma certa frequência, mas o paciente que acabou de chegar na emergência e está fazendo um movimento ocular lento de um lado para o outro, é chamado de clonus ocular. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico ele é exclusivamente clínico. Isso, de certa forma, é bom e ruim, né? É bom por quê? Porque você é capaz de sozinho, com uma história clínica colhida ali na emergência rápida, né, direcionada principalmente para os fármacos e para aquilo que você está vendo, você é capaz de chegar a uma possibilidade diagnóstica extremamente segura. O que é ruim é que não tem nenhum exame complementar que possa corroborar isso para a gente. Então, exames de imagem vão ser completamente normais e os exames de laboratório são extremamente inespecíficos. São bem típicos de um paciente, por exemplo, que teve uma crise convulsiva. A gente pode ter o quê? Aumento das enzimas musculares, um certo grau de acidose metabólica, né? Redução do bicarbonato, aumento do lactato, alguma alteração das enzimas musculares que refletem também nas alterações hepáticas, né? Então, são coisas totalmente inespecíficas. E existe um critério, né, para quem gosta de critério, na verdade a gente não precisa de nenhum critério para chegar a essa conclusão quando a gente tem uma história clínica compatível. Mas existe um critério que é chamado critério de Hunter, que tem uma sensibilidade extremamente elevada e uma especificidade também muito alta para o diagnóstico de síndrome serotoninérgica, obviamente aplicado dentro do contexto clínico. Que seria o quê? Uma pessoa que tem o uso de medicações capazes de liberar serotonina e que tenha clonus espontâneo. Então, isso aí já é um critério. Então, você precisa de um sintoma desse, né? E o uso da droga para você poder ter o diagnóstico. Então, clonus espontâneo e o uso da droga já fechou. Se você tiver o clonus induzido, né, você precisa fazer os movimentos para desenvolver o clonus, tanto na mão, quanto no pé, ou quanto na patela, e tremor, esse paciente também vai fechar o diagnóstico. Uma outra situação que você pode ter é hipertonia, hiperreflexia e uso da medicação, também está fechado. Se você tiver temperatura elevada, hipertermia, né, aumento do tônus e clonus ocular ou clonus induzido, você também pode fechar o diagnóstico clínico. Mas você vê que não é tão importante você decorar um critério. Dentro do contexto e com essas alterações relativamente simples, a gente é capaz de dizer que o paciente tem a toxicidade, né, serotoninérgica e é capaz já de instituir o tratamento. O que é interessante é que a toxicidade serotoninérgica ela desenvolve relativamente rápido. E por que eu estou dizendo isso? Já pensando ali na frente no diagnóstico diferencial. Né? O que é o diagnóstico diferencial nesses casos? Ele não é simples, né, pelos achados que são inespecíficos. A primeira diferenciação que a gente tenta fazer dentro do contexto farmacológico também seria a síndrome neuroléptica maligna. A síndrome neuroléptica maligna é relativamente incomum, a gente vê muito pouco. As alterações serotoninérgicas são bem mais comuns. Por quê? Porque a gente usa muito mais drogas serotoninérgicas. E aí as drogas capazes de causar síndrome neuroléptica maligna são menos comuns a gente usar na nossa prática clínica. O que a gente vai acabar percebendo? A gente vai perceber que na síndrome neuroléptica maligna os sintomas se evoluem ao longo de vários dias, enquanto na síndrome serotoninérgica eles evoluem ao longo de poucas horas. Então a intoxicação, como nesse caso, foi menos de 6 horas após a gente entrar com a terceira droga problemática e o paciente desenvolveu sintomas. Na neuroléptica maligna isso não vai acontecer. São vários dias de aumento do tônus. E clinicamente uma boa dica para diferenciar o quê? O que a gente tem que pensar muito na síndrome serotoninérgica? É quando o paciente tem clonus espontâneos. Clonus espontâneos é uma dica muito grande.
E na síndrome neurolética maligna não há clonos, não tem clonos. O que o paciente vai ter? Ele vai ter muita rigidez. Ele vai ter bem mais rigidez, bem mais o componente de aumento do tônus e menos o componente de hiperexcitabilidade que a gente vê na clínica da síndrome serotoninérgica. Então é uma grande dica. Da mesma forma, uma coisa que é bacana pra caramba da síndrome serotoninérgica e que a gente acaba perdendo o diagnóstico por conta disso, é porque da mesma forma que ela se desenvolve rápido, ela costuma melhorar também bastante rápido. Então é incomum, dentro de 24 horas, você tirando todas as drogas capazes de causar problema, que o paciente continue com sintomas. A não ser que você use drogas de meia-vida muito longa, como os inibidores da MAO, pacientes que usam antidepressivos tricíclicos que têm uma meia-vida muito longa. Nesses casos, aquilo pode se estender por um tempo um pouquinho maior. Mas a maioria das vezes o tempo de duração é no máximo 24 horas. Então o paciente chega lá com a síndrome de hiperexcitabilidade, agitação, algumas vezes o paciente tem até história de uso de droga. Você faz um tratamento clínico ali, otimiza os sinais vitais, no dia seguinte o paciente está bem, você manda embora e aquilo passa desapercebido. No caso da síndrome serotoninérgica. Então é um paciente bom da gente tratar, né? Entre os outros diagnósticos diferenciais, também estão dentro de intoxicação e que vale muito a pena a gente comentar, a hipertermia maligna. Só que a hipertermia maligna é uma situação quase que exclusiva do uso dos bloqueadores neuromusculares. Então está dentro de um contexto muito mais específico. De uma maneira geral, é difícil a gente se deparar com esse diagnóstico diferencial no dia a dia, apesar dos sintomas poderem realmente se sobrepor bastante. Uma outra diagnóstico diferencial também, que esse realmente a gente pode acabar encontrando com mais frequência, principalmente em paciente mais idoso, é uma síndrome de intoxicação colinérgica. Na verdade, os pacientes que usam mais a medicação anticolinesterase, e você vai ver o quê? O paciente com sintomas extremamente parecidos com a síndrome serotoninérgica, só que você tem história farmacológica ali para poder te ajudar. E o que você vai ver é que o tônus e a mobilidade não são tão intensamente alterados na síndrome colinérgica. E você vai ter também retenção urinária, que é um sintoma bastante comum. Um diagnóstico diferencial que vale a pena comentar também, que é clínica médica raiz e que acho que muitas das pessoas talvez tenham puxado como diagnóstico diferencial, seria a tempestade tireotóxica. A tempestade tireotóxica é extremamente rara, né? Eu vi uma vez na minha vida, foi um caso dramático, a paciente tinha bócio, você conseguia ver que ela tinha um bócio. E na verdade, nesse caso estava até mais fácil, né? Não vou nem me gabar do diagnóstico, estava realmente simples, a paciente já tinha história de hipertireoidismo, né? Então o mais comum é o paciente já ter ou o diagnóstico ou um cortejo clínico já anterior, dizendo que aquilo sugere uma doença tireoidiana, na maioria das vezes, de verdade, é um paciente que já tem hipertireoidismo e houve algum fator desencadeante, uma infecção, um procedimento cirúrgico, algum estresse clínico, entra a tempestade tireotóxica e vai ter as manifestações todas de hipercinese, taquicardia, hipertensão, hipertermia, diaforese, confusão mental. Todos esses podem acontecer. E com relação ao tratamento, né? O tratamento é basicamente suporte, não tem muito o que a gente fazer, né? Se o paciente por acaso tentou autoextermínio, a gente vai entrar naquela situação de fazer lavagem gástrica, se aquilo aconteceu há pouco tempo, né? Você pode tentar usar também carvão ativado para tentar quelar essas drogas, mas de uma maneira geral as medidas são de suporte. O paciente geralmente está muito agitado, e paciente extremamente agitado com crise serotoninérgica a gente vai tratar com bom e velho benzodiazepínico. Não tenho medo de usar, é uma dose alta. Então a gente vai usando, faz uma ampola de diazepam, 5 a 10 mg, a ampola tem 10 mg, o paciente não melhorou, daqui a 15, 20 minutos você vai fazendo outra ampola, você vai fazendo até o paciente ficar tranquilo, né? O que eles recomendam é que a gente não faça para o paciente ficar sedado, a gente não quer que passe do ponto. Eu sei que no dia a dia isso é extremamente difícil, né? Na prática, na beira-leito ali, a gente sabe que muitas das vezes a gente acaba passando, ou o que é mais comum nesse caso, a gente não chegar na dose adequada, porque a gente fica tão preocupado de fazer uma dose maior e acabar prejudicando o paciente pelo tratamento, né? Primeiro, primo non nocere, a gente acaba fazendo pouco, como a gente vê muito também com o paciente, um dia a gente pode até pegar para discutir, né? Paciente com intoxicação alcoólica, síndrome de abstinência. E o paciente que está em abstinência alcoólica, ele acaba precisando de doses gigantescas
de diazepam, principalmente paciente que já está ali evoluindo no delírio tremens. As doses são abissais, a gente acaba ficando com medo porque não é do nosso dia a dia usar doses tão elevadas de benzodiazepínico, né? Uma coisa interessante também para a gente poder passar seria com relação ao tratamento da hipertermia, né? Existe uma escala de graduação. Então, a toxicidade serotoninérgica, que eu acho que seria seria o termo mais correto da gente falar, ela tem uma escala. Desde manifestações leves, que você é capaz de perceber ali, o paciente usa a medicação, eu vejo que ele está com algum grau de hiperreflexia e está mais excitável. Nesse caso, uma toxicidade leve pode ser até terapêutica, se a gente está atingindo o benefício de ter o controle terapêutico da doença psiquiátrica, beleza, acabou. É isso aí, a gente não vai mexer. A toxicidade moderada, o paciente já começa a ter sintomas de diaforese, sintomas autonômicos, além da hiperreflexia, algum grau de clonus. Mas, a princípio, a gente vai fazer o tratamento clínico, hidratação, vai fazer um pouco de sedação, vamos aguardar, tirar, obviamente, a droga agressora e esperar que isso aí vá passar. E o paciente que desenvolve a doença grave? Esse aí é extremamente incomum da gente ver. Essa paciente que eu comentei, ela estava ali no espectro do moderado a grave. Mas normalmente a gente não vê o paciente extremamente grave. O paciente extremamente grave é aquele que tentou autoextermínio. Ele tomou uma dose gigantesca de medicação intencionalmente. E como é que ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar geralmente com uma alteração da consciência importante e com hipertermia. Como é que a gente vai tratar essa hipertermia, né? Por isso que eu estou insistindo muito no termo, porque hipertermia não é febre. Não adianta pegar esse paciente e você fazer dipirona. Não vai resolver, porque ele não tem o desarranjo do controle central da temperatura. O problema não é hipotalâmico. O hipotálamo dele tá beleza. Ele está até querendo perder temperatura, ele está sudoreico, ele está quente. Ele não está tentando reter temperatura. Então, se você fizer dipirona, acetaminofém, anti-inflamatório, nada disso vai resolver. O tratamento, o que é? Infelizmente, o tratamento nos casos graves, o que ele considera como super grave, né? Gravíssimo? Temperaturas acima de 40 a 41 graus que você não consegue controlar com medidas passivas. Você tentou controlar com resfriamento do ambiente, com pressa, não conseguiu, você vai ter que entubar o paciente e vai ter que botar bloqueio neuromuscular. Porque é a única forma de você diminuir o calor gerado por aquela excitabilidade do músculo. Então é algo que parece extremamente agressivo, mas é o que a gente tem que fazer naquele momento. Como eu falei antes, a minha vida da droga é relativamente curta, daí a pouco isso acabou. E o antídoto, né? Vamos pensar, qual é o antídoto que a gente pode fazer? O antídoto é uma droga chamada ciproheptadina. A ciproheptadina eu tive a oportunidade de fazer uma vez numa intoxicação exógena e foi uma dificuldade, porque no Brasil a gente não tem ciproheptadina pura, né? Ela só existe por via enteral. Então, se o paciente não tiver condição de receber por via oral, você vai ter que fazer por via enteral, por tubo, né? Sonda. E aqui no Brasil a gente só tem uma apresentação que é o chamado Cobavital. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, mas o Cobavital é uma associação de vitamina com ciproheptadina. Então, se você precisar usar, você vai ter que usar doses elevadas do Cobavital e existe algum risco de você ter alguma complicação pelo excesso de uso das vitaminas. Mas o que eu queria trazer de importante para a gente pensar nesse caso? É principalmente a relação da associação farmacológica, né? Então vamos pensar aí, quem aqui está no dia a dia prescreve uma série de medicações que são capazes de liberar serotonina, que de uma maneira geral não vão gerar nenhum problema, mas quando em combinação com uma série de outras drogas, podem dar problema. A toxicidade serotoninérgica por uma única droga é bastante incomum. Por duas drogas, ela já é moderadamente comum. Mas no dia a dia a gente acaba vendo muitos pacientes com um transtorno depressivo mais importante que usam duas drogas e não tem sinal nenhum de toxicidade serotoninérgica. O problema é que quando a gente usa essas duas medicações em dose um pouco mais elevada, a gente queima a possibilidade de usar outras medicações. Essa que é a informação que a gente tem que ter na mente. No dia a dia, esse paciente chega na emergência por conta de vômito. Não é um paciente com vômito, gastroenterite normal, nada demais. Chegou lá com vômito, você tentou fazer um Zofran, já era. Você pode desencadear a serotoninérgica imediatamente. Por quê? Porque o Zofran também causa... Ele é um estimulador do receptor serotoninérgico, 5-HT3, e vai poder desencadear a crise, né?
Em casa, que é mais comum, mas também às vezes acontece na emergência, o paciente usando Sumax, sumatriptano, paciente enxaquecoso. Então, o paciente enxaquecoso muitas vezes já usa amitriptilina, por exemplo, para o controle. Às vezes ele usa amitriptilina para profilaxia, usa alguma outra medicação como antidepressivo. Você não vai poder usar, eu sempre falo aos pacientes, cara, se a gente for usar amitriptilina para profilaxia e você já tem um transtorno do humor que usa outro antidepressivo, a gente praticamente queimou os triptanos como uma droga para a gente fazer nas crises, porque da mesma forma você pode gerar síndrome serotoninérgica. E outra medicação de uso corriqueiro, bastante comum na emergência, são os opioides. Né? Todos os opioides aumentam o tônus serotoninérgico. Dessa forma, a gente tem que estar sempre muito atento à história farmacológica, que foi o caso dessa paciente. Ela usava 2 medicações em dose alta, ela já estava ali com tônus de serotonina elevado, ela foi na urgência e fez uma medicação que libera mais um pouquinho de serotonina. Era pouco, mas esse pouquinho foi o suficiente para gerar o estopim e causar um transtorno terrível para ela. Então era esse que era o caso que eu queria trazer para vocês. Obrigado por quem pôde participar. Eu peço perdão pelas falhas da internet. É que aqui está chovendo bastante e hoje eu fiquei o dia inteiro sem luz. Inclusive a luz só chegou aqui em casa agora no final do dia e a internet andou dando umas falhazinhas aí no começo, mas acho que agora conseguiu estabilizar. Tá bom, galera? Obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente está junto aqui na nossa live discutindo mais algum tema relevante. Um abraço a todos aí, boa semana para vocês.